Olá, continuando a nossa sequência de vídeos sobre Hugo de São Vítor, hoje eu gostaria de tocar num ponto muito importante sobre a natureza da filosofia, que é o seu caráter de buscar a essência das coisas, a razão das coisas. E eu acredito que sem isso não se pode fazer filosofia. O Hugo de São Vítor inicia o capítulo 1 do livro 1 do Didascalicon dizendo: de todas as coisas que devem ser almejadas, a primeira é a sapiência, na qual consiste a forma do bem perfeito. Lembremos que o Didascalicon é um livro para iniciantes no estudo. Então ele quer direcionar os estudantes através da leitura dos clássicos, dos filósofos, dos teólogos, a que eles possam alcançar a sabedoria de fato, o conhecimento. E ele já inicia o livro dizendo: não é que vocês devem buscar ler muito, ou que vocês devem buscar produzir grandes discursos, ou que vocês devam saber olhar para a natureza e descrever como a natureza é, saber encontrar as raízes profundas da natureza. Não, não é isso. Hugo de São Vítor quer ensinar que a primeira coisa a ser buscada é a razão de todas as coisas, que é a sabedoria divina que fez o mundo, que ordenou o mundo que nós contemplamos. Imaginemos que é como se nós admirássemos aquela pintura da Mona Lisa e não soubéssemos que foi um ser humano que fez e nem nos importássemos com isso. Nós analisaríamos o rosto, a paisagem, a técnica e talvez ficaria a pergunta: o que fez isso? Nós não saberíamos. Seria procurar entender quem pintou, o que pintou o ser humano, se nós não soubéssemos, né? É a mesma coisa aqui, sabe? Estudar não é ficar procurando, de certa forma, é procurar os detalhes também, as coisas aparentes, procurar entendê-las. Mas o que está por trás das coisas aparentes também? O que está por trás como razão de todas as coisas? Então a filosofia, muito mais que estudar o que é o homem, ou o que é o mundo, ou o que é a vida, ou o que é o tempo, ou o que é o bem, o que é o justo, a filosofia, o mais alto conhecimento que ela pode dar é o da sapiência, é o conhecimento da razão de todas as coisas. O próprio Hugo diz: é na forma do bem perfeito. A sapiência é a forma do bem perfeito. Gostaria de lembrar aqui da alegoria da caverna de Platão. Quando eles estão presos lá na caverna e acham que aquelas sombras que eles veem é a verdade, é a realidade, eles se encerram naquilo que é aparente. Mas quando um deles se liberta, sai da caverna e contempla as coisas iluminadas e vê como elas são de fato, e ele sabe que aquelas sombras não são mais a realidade. E nunca foram. Eles achavam que era. E em Platão, este sol que ilumina as coisas é a ideia do bem. Aqui em Hugo de São Vítor, essa sapiência, ela é a ideia do bem também. Ela é o próprio bem que ilumina todas as coisas. E o homem, tendo contemplado a sapiência, contemplando-a, ele pode conhecer as coisas como elas realmente são. Ele pode conhecer a si mesmo e o mundo como ele é. Então vejam, a filosofia é muito mais do que estudar os efeitos das coisas. A filosofia, ela tem que ir até a raiz mais profunda de todas as coisas, que é a pergunta do ser. Por que existe o mundo? E se ele existe, por que é desse modo? E o mundo poderia não existir? Então a filosofia se envolve com essas questões, e isso compete a ela. Por isso que nós vimos nos 4 conceitos de filosofia que ela é a arte das artes. Ela é a única arte que vai se dedicar a isso. É a única ciência que tem a capacidade de nos levar até a razão primordial de todas as coisas. E isso é muito importante. Então, quem quiser tornar-se filósofo deve almejar primeiramente a sapiência, onde está a forma do bem perfeito.